Boa noite, 20 horas. Aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Bem-vindo à live, você que está chegando agora. Nesse momento que está vindo aqui, aproveite esse momento para tirar suas dúvidas e também para apreciar os desenhos que eu vou fazendo para tornar mais claro, mais bem explicado, para que você tenha um conhecimento um pouco maior sobre esse problema chamado hérnia de disco, que tanto nos assusta, principalmente porque quando temos uma crise de hérnia de disco, nós somos incapacitados. É uma dor incapacitante, que ela impede você de fazer as suas coisas. Por isso que se tornou tão importante a hérnia de disco, porque incapacita você de executar tarefas do seu dia a dia, as mais simples. Você não consegue lavar uma louça, não consegue mais varrer o chão, não consegue levantar da cama, simplesmente porque dizem que você tem hérnia de disco. Jogaram toda a culpa dos seus problemas na hérnia de disco. Eu não daria toda a culpa para ela, mas grande parte sim. O disco intervertebral é como se fosse um amortecedor que fica entre as vértebras. Quando nós nascemos, a primeira parte do corpo que é construída é a notocorda, que vai se transformar no sistema nervoso e que ao redor dela cresce os ossos, que são células. Os nossos ossos são células. Todos os ossos do nosso corpo são células, e essas células estão vivas. Por isso, os nossos ossos, eles podem modificar, eles podem ser alterados. E eles se alteram, podendo ter, por exemplo, o bico de papagaio, é uma alteração óssea. É um crescimento desordenado de células nas partes nas bordas da vértebra. Mas, no entanto, se você não tiver nenhum tipo de problema relacionado a ossos, porque existem problemas de osteoporose, que seria quando as células do nosso osso morrem mais do que nascem. É quando você perde mais células do osso do que você ganha. Não é exatamente o cálcio que mantém o osso, mas as células que absorvem o cálcio, que se alimentam de cálcio, é que mantém os ossos. Então nós temos aqui, podemos ver, que nós temos aqui Dr. Guilherme, boa noite. Mas é o seguinte, se o senhor continuar fazendo dessa maneira, você vai ser banido dessa live, tá ok? Quer continuar? Continue. As pessoas aqui, elas não gostaram muito desse palavreado que você utiliza, um pouco chulo, não acha? Então, tudo certo. E eu sou fisioterapeuta. Tudo bem com você? Por falar nisso... Então, aqui nós ensinamos as pessoas que estão aqui, elas são leigas também. Então, o linguajar tem que ser simples e claro. Por isso, eu vou ser simples e claro, independente de qualquer coisa. Aqui está, então, o nosso disco intervertebral. Dentro do disco intervertebral, nós temos uma pressão. Essa pressão, ela
ela é exercida de dentro para fora. O nosso disco intervertebral exerce esta pressão, é exercida esta pressão. Dessa forma, nós podemos através do movimento, nós podemos gerar atividade ao nosso disco intervertebral. Quanto mais movimento nós tivermos, mais saudável o disco vai ficar. Se você tiver pouco movimento, o disco ele começa a ficar com menos força, com menos capacidade de suportar o peso, de suportar o próprio corpo. Por isso, a gente deve todos os dias praticar algum tipo de movimento para a nossa coluna. Porque aqui na nossa coluna não tem só ossos, não tem só cartilagem, tem também veias, artérias, aqui nós temos músculos, nós temos nervos, representados por essa bolinha verde aqui, que são os nervos. Então, tudo que você está vendo aqui, todas essas coisas aqui, estão representadas nesse desenho de forma didática, para você entender, para você começar a fazer algo pela sua melhoria, pela melhoria do seu corpo. Então, aqui está a nossa vértebra. Na parte da frente, que é como eu estou mostrando aqui, ela possui um tecido, e esse tecido a gente chama de ligamento. Na parte anterior da nossa vértebra existe um ligamento chamado ligamento longitudinal anterior, que ele reveste toda essa parte aqui. É como esse verdinho que eu estou passando aqui, é um tecido que reveste tudo isso, toda essa parte aqui. Tudo isso aqui, ó. O ligamento longitudinal anterior, ele começa lá embaixo na nossa coluna, ou lá em cima, e vai até a nuca. Você tem o ligamento longitudinal anterior, que atravessa a sua coluna. É um tecido que permite que as suas vértebras se mantenham no lugar onde elas estão. Aqui nós temos uma representação do que seria isso. Claro que é de massinha, né? Nós temos uma esponja aqui no meio que representa o disco intervertebral. Ai, ai. E assim vai. E aqui nós vamos ter o disco intervertebral, um disco que fica aqui no meio. Em cima, nós temos aqui uma representação da nossa vértebra e embaixo a representação de outra vértebra. No meio, essa esponja representa o disco intervertebral. Então, quando nós temos o ligamento fica na parte anterior, ele impede que você movimente para cima e para baixo. Você não tem assim como fazer este movimento. E você fica impedido de fazer este movimento. Beleza. Boa noite para quem está chegando. E vamos continuar a nossa explicação. Na frente, nós vamos ter um tecido chamado ligamento longitudinal anterior. Esse tecido ele fica unido aqui. Quando esse tecido enfraquece, as vértebras, comumente se movimentam, fazendo anterolistese, ou para trás, fazendo a posterolistese. Então, tanto a anterolistese, que é o movimento para frente, como a posterolistese, é um deslizamento da vértebra. E isso ocorre justamente por quê? Porque há um enfraquecimento de toda essa região. Há enfraquecimento da musculatura,
Porque você já sabe, se você não se movimenta, a musculatura ela vai ficando fraca, vai enfraquecendo. Você enfraquece a musculatura e vai enfraquecendo, e o disco vai perdendo força. Tudo que eu estou explicando aqui para vocês é com um único objetivo, de mostrar hoje a fase 3 do tratamento da hérnia de disco. Então, eu estou trazendo um desenho de duas vértebras com o disco intervertebral. Dentro do disco nós temos uma pressão. Existe pressão dentro do disco, que quando os cirurgiões cortam o disco, ele explode, faz pof. Porque dentro desse disco, existe pressão interna dentro do disco. A pressão dentro do disco não é zero, existe uma pressão interna. E ela desaparece quando você corta o disco, porque aí é como um pneu. Se você cortar, puf, você fura esse pneu e não tem mais como manter a pressão. Então, quando a gente começa a fazer um tratamento para hérnia de disco, a gente passa por 3 fases. As fases que eu já expliquei aqui para vocês. A primeira das fases é a fase de dor. A segunda fase é a fase de recuperação. E a terceira fase é a fase que nós estamos estudando hoje, chamada resistência. Pois então, não é o suficiente você só tirar a dor do seu corpo. Quando você tira somente a dor do corpo e fica sem dor, o corpo fica sem dor, nesse momento, o corpo ficando sem dor, você muitas vezes acredita que melhorou. Então, na transição da fase de dor para a fase de recuperação, existe a possibilidade de você parar um tratamento, simplesmente porque parou de sentir dor e aí você acredita que está curado. É o que eu chamo da síndrome da dor zero. Essa síndrome da dor zero é quando você chegou a um determinado momento do tratamento, não sente mais dor e você fica assim, bom, estou curado. E aí você para de fazer não só o tratamento, mas para até de se cuidar, porque você acredita que se curou assim como você se cura de uma gripe. Quando você se cura de uma gripe, como que é? Ah, me curei. Aí o que você faz? Você se cuida? Não se cuida. Você para de sentir aquela gripe e você não se cuida. Você simplesmente no dia seguinte vai sair de novo na chuva, vai pegar frio de novo. Por quê? Porque a gripe funciona desse jeito, mas a hérnia de disco não. Como que funciona a hérnia de disco? Quando você parou de sentir dor, você só não tem mais a dor, o nervo sendo pressionado, você só não tem mais a dor do nervo, a dor de algum ligamento. Aquela dor ali se acomodou, mas o disco ainda pode estar fraquinho. Esse disco ainda ele precisa ser trabalhado. E aí que entra a fase de recuperação. E na fase de recuperação, você vai fazer exercícios que vão alongar a sua coluna, que vão alongar os músculos da sua coluna. Na recuperação, você vai colocar a sua coluna em ordem. E aí, você vai para a fase de resistência. A fase de resistência é quando você vai colocar o disco que foi recuperado à prova. Como que você coloca à prova um esportista para saber se ele já pode correr uma maratona? Você que está me assistindo agora, diga para mim como eu faço para provar que um corredor consegue correr 100 metros. Como que eu faço para provar que uma pessoa já consegue correr 100 metros? Me explique aí, você que está me ouvindo,
Como fazer para saber que uma pessoa pode correr 100 metros? O que você faria para testar se uma pessoa pode correr 100 metros? Boa noite, Tânia. Se você romper o disco aqui, ele vai arder, sim, vai queimar. Obrigado, Tânia. Como a gente faz para saber se uma pessoa consegue correr 100 metros? Essa é a resposta dessa pergunta. Marcando o percurso a percorrer. Como eu faço? Como fazer para saber que uma pessoa está correndo 100 metros? A melhor maneira é botar ela para correr 100 metros. Como que eu faço para saber que uma pessoa consegue carregar 50 quilos? Como eu faço para saber que uma pessoa pode carregar 50 quilos? Que tipo de teste eu vou fazer para saber se uma pessoa pode carregar 50 quilos? Que tipo de teste? Como que você faria para testar que uma pessoa consegue carregar 50 quilos? O que a gente faz? Coloca a pessoa para carregar 50 quilos. Se eu quero saber se uma pessoa consegue varrer a casa, eu coloco ela para varrer a casa. Se eu quero saber como que se a pessoa consegue lavar a louça, eu coloco ela para lavar a louça. Então, quando você quer saber se uma pessoa Então, se você quer saber se uma pessoa consegue respeitar você, você coloca ela à prova. Você deixa ela falar. E quando você percebe que a pessoa não consegue respeitar você, quando você coloca a pessoa para falar e ela não respeita. Não é simples assim? Como que você sabe que uma pessoa sabe falar? Faça perguntas para ela. E ela vai responder. Quando ela responder, ela sabe falar. Então não tem outro jeito de você provar algo se não é colocando à prova. Então, na fase de resistência, nós temos que colocar o nosso corpo em resistência. Nós temos que colocar o corpo em provas severas para saber se ele pode ou não, está capaz ou não de executar uma tarefa. Então, como que a gente vai saber isso? Aí veio aqui a Arminda, falou, mas isso pode piorar o estado do doente, calma. Nós, quando temos dor, nós não colocamos à prova o nosso corpo quando estamos com dor. Por isso que o tratamento da hérnia de disco tem 3 fases. A primeira fase é a fase de dor. Então, na fase de dor, você vai fazer o exercício do descanso, aquele que coloca os pezinhos lá em cima da cadeira, lembra? E outros exercícios parecidos com esse, que são leves e suaves. Na fase de recuperação,
Você vai fazer exercícios de alongamento, vai esticar o corpo, esticar as pernas, vai esticar tudo. Por quê? Porque o nervo já não está mais sendo pressionado, você não tem mais dor, então você consegue se alongar. Uma pessoa que está com crise de ciático, você não consegue se alongar com crise de ciático. Então você vai fazer outros exercícios que não são de alongamento. Mas quando você está já recuperado, não tem mais dor, você inicia um processo de exercícios em que você vai alongar o seu corpo, vai fortalecer o seu corpo com movimentos mais amplos e mais rápidos. E aí, terminada essa etapa, muitos param por aqui. Também aqui existe uma nova síndrome, a síndrome do bem-estar. Você se sente bem e diz, eu vou economizar um dinheiro aqui, não vou mais fazer exercício, não vou mais praticar nada, porque agora eu estou bem. Você se sente com bem-estar. Só que você não testou se o disco está realmente forte. Você não testou ele com cargas. Você não colocou o seu corpo numa corrida, não saltou, não correu, não rolou no chão. Você não colocou o seu corpo em uma atividade de velocidade. Então, aqui na parte de resistência, nós vamos trabalhar com velocidade. Nós vamos trabalhar aqui com impacto. Nós vamos trabalhar aqui com peso. Nós vamos trabalhar aqui com correr, saltar, rolar. Tudo ao extremo. Nós vamos colocar o nosso corpo em atividades mais extremas. E para que isso? É para quê? Bom, porque aí você testa se o músculo está bom, se o nervo está no lugarzinho, se o disco ele está suprindo as necessidades, se ele voltou a ter a pressão interna dele. Então você vai colocar o seu corpo à prova. Você vai pular corda, por exemplo, você vai lá, vai pegar corda, vai pular corda, vai andar de bike, vai fazer umas coisas além do que você é acostumado a fazer. Por isso que o tratamento para hérnia de disco não é um tratamento de uma semana. O tratamento da hérnia de disco, ele é um conjunto de trabalhos que você vai desenvolver a um período que pode ser mais longo para uma pessoa, mais curto para outra, porque algumas pessoas o disco está tão gasto que tem que trabalhar mais para melhorar. Outras, o disco está só um pouquinho desajustado, então tem que trabalhar menos para melhorar. Mas todos têm que passar por essas 3 fases. E na fase de resistência, é a fase em que você vai colocar o seu corpo à prova. Aqui você vai conseguir fazer exercícios que aqui embaixo nem pensar, como justamente a Arminda falou aí. Nossa, mas por que eu vou colocar, por que eu vou querer carregar peso se eu todo, né, o doente vai piorar? Na verdade, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar o seu corpo para justamente ele ter essa força e justamente poder suportar isso tudo. Então você vai fazer isso para ter resistência. E a resistência a gente só conquista uma resistência cardíaca, né? Eu estava assistindo agora há pouco a aula do Dr. Marcos Seixas. Quem quer seguir aí um médico bom, um médico que fala sobre cardiologia, eu acredito que aqui nessa live, pelo menos, olha, eu diria, todos aqui na live querem saber se seu coração tá bom ou não. Então, assim, ó, a live do Dr. Marcos Seixas, quem quiser participar, super recomendo para todas. E aí, gente, continuando,
que você quer fazer um coração resistente, o que tem que fazer? Você tem que praticar exercícios, você tem que fazer o seu corpo. Você quer ter uma respiração ampla. A gente fez exercício ontem de respiração, vocês lembram? Então, na respiração, você pode ampliar a capacidade respiratória. Como ampliar a capacidade respiratória se não é levando o seu corpo ao máximo da inspiração e ao máximo da expiração? Então, isso é o que permite que a gente faça esse movimento levado ao extremo. O que fazem os esportistas se não é levar o movimento ao extremo? Leve o movimento ao extremo. Mas passe sempre, olha, se você está fazendo um tratamento de hernia de disco, você deve perguntar para o seu fisioterapeuta ou médico, pergunta para ele, em que fase eu estou do meu tratamento? Se ele não souber responder qual a fase que você está, aí pode ser que você tenha que questionar se este tratamento está levando você onde precisa ir. Você tem que sentir chegando em algum lugar. Por isso, no desafio de 21 dias, o desafio de 21 dias, a gente trabalha essa etapa aqui, ó, a fase de dor. Aqui a gente trabalha por 21 dias para eliminar as dores, no desafio de 21 dias, tá? Então, no desafio de 21 dias, que vai abrir as matrículas na segunda-feira, você vai trabalhar esta fase, a fase de dor. Eliminando a dor, você vai conseguir continuar. E lá nesse trabalho, nesse desafio, eu acompanho através de um aplicativo dia após dia. Cada movimento, cada coisinha que você faz, eu acompanho a sua evolução, se você está melhorando. Todos os dias. Se você fez o exercício e a dor reduziu, ou fez o exercício e a dor aumentou. Tem que ser feito isso. Quando a gente está fazendo um tratamento para hérnia de disco, o tratamento tem que ser diário. Por isso, o desafio de 21 dias são 21 dias, todos os dias, um atrás do outro, um dia depois do outro. Não pode, de jeito nenhum, fazer um tratamento que vai ter aí, digamos, 20 sessões espalhadas em 3 meses. Você não vai melhorar nunca. E eu vou falar sobre isso nos próximos dias. Hoje, a gente vai apenas entender. São 3 etapas que você tem. 3 etapas para melhorar. Você começa na parte de dor. Depois que eliminar a dor, você entender que nesse momento não quer dizer que pode fazer tudo, é só porque agora você acabou a dor. Cuidado, não caiam na síndrome da dor zero. Aí você vai fazer mais um tempo de exercícios diferenciados para alongar o seu corpo, para colocar essa atividade. E por último, você vai trabalhar a parte de resistência. Aí fica tudo maravilhoso. Sabe por quê? Porque depois que você trabalhou essa parte de resistência, você vai se tornar livre da dor. E livre da dor não quer dizer que nunca vai doer nada, é que sempre você vai saber que agora tem solução. Você vai se tornar livre, não vai mais se preocupar em fazer movimentos achando que vai quebrar de novo. Vai poder viajar, vai poder... Você que está aí me ouvindo, como seria hoje você viver sem dor? Você consegue imaginar a sua vida sem dor? O desafio de 21 dias é para eliminar todas as dores do corpo. Todas. Nós vamos trabalhar para eliminar a dor do dedão do pé, do calcanhar, do joelho, do quadril, da barriga, da coluna vertebral, do ombro, do cotovelo, do pulso, dos dedos, da cabeça, de tudo isso. Então, qualquer dor que você tenha, você consegue eliminar aqui no desafio de 21 dias.
porque nós vamos colocar o nosso corpo em atividade. E aí você vai entender pela primeira vez na prática que exercício funciona. Na primeira vez, você vai entender que o exercício funciona, porque você vai se colocar em 21 dias em sequência. Por que eu falo isso? E por que eu tenho tanta segurança em falar isso? É porque eu tenho aqui na minha frente, vou mostrar para vocês, é um gráfico de desenho de uma pessoa que está praticando o desafio de 21 dias agora. Ela começou com muitas dores, depois reduziram, teve dores no meio, foi reduzindo, e assim vai. Ó, essa pessoa ela está assim. Vou mostrar uma outra pessoa. Começou com dores, praticou os exercícios e olha, zerou as dores dela, zerou todas as dores. E assim eu tenho de cada um dos participantes do desafio. Cada um deles eu tenho esse tipo de gráfico, né? Aí, esse gráfico demonstra o quanto cada pessoa melhora dentro do desafio. Eu acompanho você. Tem uma coisa que me incomoda bastante, é saber que quando o paciente vem uma vez por semana no consultório, ele é pouco para ele. Ele deveria vir todos os dias. Mas me incomoda muito porque um paciente vir todos os dias no meu consultório é muito caro para ele. Para você que está me ouvindo, você deve lembrar de que existe um custo para você ir até o consultório de um médico ou fisioterapeuta. Você vai ter que sair de casa, você vai ter que ter uma roupa especial para ir até lá, você vai ter que pagar um Uber e ainda você vai ter que dedicar um tempo do seu dia que, se a sessão for de 1 hora, você vai ter que gastar pelo menos 2 horas naquele dia para poder ir para esse compromisso. E aí fica complicado, eu fico preocupado, porque quando o meu paciente ele faz assim tratamento presencial, que não é o tratamento online do desafio 21 dias, eu fico preocupado se ele vai conseguir, porque todos os dias ele não consegue. Ele começa a falhar por vários motivos. O dia hoje, por exemplo, choveu, está esfriando, fica difícil você sair de casa em chuva e frio. Isso também causa problemas. Quando eu comecei a fazer lives aqui na internet, algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Não só pessoas do Brasil, mas de fora do Brasil também, para saber como que poderiam fazer para que pudessem ser atendidos por mim. E eu comecei a fazer os atendimentos online. Quando entrou a pandemia, a gente foi praticamente obrigado a fazer atendimento online. E eu comecei a fazer os atendimentos online. E aí uma moça lá do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, manicure, trabalhava no salão de beleza, né? E ela estava travada, não conseguia se movimentar. Primeira coisa que eu ensinei ela a fazer. Quem sabe me dizer qual foi a primeira coisa que eu ensinei essa manicure a fazer? Vocês sabem me dizer qual foi a primeira coisa que eu ensinei essa manicure a fazer? Quem sabe? Exatamente, Iracema. Eu ensinei este exercício aqui. Foi o primeiro que eu ensinei para ela. Eu disse, olha, você deita aí e faz assim. E ela começou a fazer. Fez o exercício da cadeira. E aí eu perguntei para ela, então, melhorou? Com o exercício do descanso você melhorou?
Ela disse, sim, olha, agora eu já estou conseguindo levantar, já estou conseguindo caminhar. E aí eu disse para ela, então vamos marcar um tratamento de 3 semanas para ti. 3 semanas, fazendo todos os dias exercício. E ela topou. E ela topou fazer e começou a fazer os exercícios em casa. E ela foi melhorando. Ela tem 3 filhas. 3 filhas trabalhando no salão... 3 ou é 2? Não, acho que é 3. 3 filhas trabalhando no salão de beleza. Os últimos dias agora eu tenho recebido notícias dela. Vocês não vão acreditar o que ela está fazendo da vida dela. Porque quando eu encontrei ela, ela tinha feito uma vez um bloqueio. Tomou uma injeção lá. E há 4 anos antes de eu atender ela. E depois de 4 anos daquele bloqueio, ela travou de novo. Então, eu mostrei para ela o caminho. Fizemos aquelas sessões diárias, 3 semanas, que são os 21 dias. Hoje, ela está correndo maratonas. Uma vez, olha, todos os dias ela manda mensagem, manda imagens, ela posta no Instagram dela fazendo corrida, correndo. Uma pessoa que não conseguia levantar da cama, que não estava conseguindo nem sequer trabalhar, não estava podendo ir para o trabalho, ela estava desesperada. Então, em 3 semanas, ela praticou o que eu ensinei para ela, ela fez o que tinha que ser feito, e ela melhorou. Hoje ela corre, e seguido eu posto lá na rede vizinha, nem podia ter falado, que era... mas lá na rede vizinha eu posto que ela está muito bem, praticando o quê? Corrida. E a corrida, gente, que eu explico para vocês, a corrida é quando você já está livre da dor. Ela passou pelas 3 fases do tratamento, hoje ela está correndo, ela aprendeu uma lição importante para a vida dela, que eu gostaria que todos nós aprendêssemos. Vida é movimento. Se você não está se movimentando, você não está vivendo. Você precisa movimentar o seu corpo. Praticando o movimento, você consegue melhorar. Mas se você não consegue se movimentar, você vai me dizer, mas doutor, eu não consigo me mexer. Aí você deita nessa posição, pode ser no chão ou numa cadeira, pode ser numa cadeira, numa cama, que hoje me perguntaram, hoje me disseram, eu não consigo deitar, se eu deitar eu não levanto mais. Eu disse, mas então deite numa cama, porque na cama você sempre deita, né? Organiza, faz, dá um jeito de fazer, porque quem quer dar um jeito e quem não quer, inventa uma desculpa, isso é fato. A nossa vida é assim, a pessoa que quer melhorar, ela dá um jeito. Eu vou lhe explicar mais um pouco. Quando nós estávamos na fisioterapia, fazendo o curso de fisioterapia, são 6 anos estudando fisioterapia. O fisioterapeuta, ele estuda tanto quanto um médico. Ou eu diria que às vezes até mais, porque depois que a gente termina nosso curso de fisioterapia, que são 6 anos, inicia um outro processo, que são as especializações. E cada especialização de fisioterapeuta dura de 2 a 4 anos especializações. Vocês entendem? Então, as especializações como acupuntura é uma especialização, quiropraxia é uma especialização, osteopatia é uma especialização, e aí tem especialização na parte cardiovascular, tem especialização de todos os tipos para fisioterapeuta. E enquanto nós estávamos estudando, os professores nos davam a seguinte indicação. Se a pessoa quebrou a tíbia, faça ela mexer os dedos do pé. Faça ela mexer os dedinhos do pé, porque a recuperação dela vai ser mais rápido. Massageie os pés dela, porque vai ter circulação, vai melhorar. Se ela não consegue mexer as pernas por algum motivo, mexa os braços.
mexa o corpo da pessoa, principalmente no hospital, quando a gente atende na UTI, que é mais preocupante ainda. Na UTI a gente tem que fazer o que dá para fazer, não o que a gente quer fazer. Então, quando uma pessoa está num estado mais avançado ainda, hoje você pode acreditar que o seu estágio esteja ruim, mas olha, sempre tem um jeito de piorar. E assim como tem um jeito de piorar, existe um jeito de melhorar. Há pessoas que não querem que você melhore. Alguns profissionais já perderam as esperanças de que possa haver cura nas coisas. Mas eu vejo a cura quando um paciente decide por ele mesmo chegar nessa cura. Eu digo, o grande milagre da nossa cura está dentro da gente. Somos nós que ditamos esse milagre. Nós que fazemos ele acontecer. Pode ser o melhor neurocirurgião do mundo, se o seu corpo não quiser, você morre. Então a energia da vida está dentro de você. Pode ter o melhor fisioterapeuta do mundo cuidando de você. Se você não fizer o que tem que ser feito, não vai melhorar. Talvez até piore. Por isso, no meu livro, e eu tenho que falar do meu livro porque eu escrevi ele, senão eu não ia falar dele. Aqui no meu livro, que é um livro, ele era um livro registrado, tá, gente? Olha aqui, ó, na primeira página, vocês vão encontrar o registro da Biblioteca Nacional. É uma obra literária, registrada, tem direitos autorais e tudo mais. Não pode ser copiado de qualquer jeito, mas você pode adquirir ele. Tem um capítulo aqui dentro do meu livro que ele se chama Quem é o responsável pela cura da hernia de disco? Esse capítulo fala exatamente sobre que nós somos os responsáveis por tudo que está nos acontecendo. É uma realidade dura, é uma realidade difícil, temos que absorver isso e entender que não dá para se vitimizar. Nós não queremos parecer vítimas e é por isso que a hernia de disco fica mais complicada, porque quando você tem hernia de disco, você não quer ficar reclamando para a outra pessoa. Ah, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Você não quer ficar fazendo isso, porque isso faz você se sentir mal, faz você se sentir muito mendicante de atenção. E você não quer fazer isso. Aí você começa a viver uma vida de reclusão. Você começa, sabe que não pode varrer, você sabe que não pode lavar a louça, você sabe que não pode limpar a casa, mas você faz com dor mesmo, simplesmente para não passar de uma pessoa vitimista. Só que você está sofrendo com isso. É uma das coisas que acontece na hernia de disco. Você sofre para não mostrar que você está doente. E é difícil passar por isso, gente. Não é uma coisa fácil. E agora você precisa do quê? Você precisa de pessoas que entendam o que está acontecendo contigo. Não é que entendam que a vértebra, né? Você não precisa de uma pessoa que entenda, que sabe o nome da vértebra, que sabe o nome da célula, que sabe o nome do músculo que está aqui. Não é dessa pessoa que você precisa. Você precisa de alguém que já tenha passado por isso e que possa lhe ajudar. Você precisa de uma comunidade, você precisa de outras pessoas que fazem o que você está fazendo, que passaram pelo que você está passando e que estão se tratando como você. Só que eu vejo isso na parte presencial, né? Aqui no mundo físico real, não da internet, eu vejo que é muito difícil acontecer isso. Não existem grupos de herniados no mundo físico. As pessoas não... E é muito difícil, porque uma pessoa que está com hernia de disco, como é que ela vai sair de casa para ir para um grupo
para se encontrar com pessoas que não conseguem nem sequer se movimentar. É difícil. E é ali que a internet entrou muito bem. Eu considero a internet tem as suas coisas ruins? Tem, com certeza. Tem pessoas, por exemplo, que entram na minha live aqui só para me desrespeitar, para falar o que querem, né? É como se alguém entrasse na sua casa xingando você, você está na casa do outro. Então, isso, no mundo tem de tudo. No mundo tem das pessoas que vão respeitar você e tem as pessoas que vão maltratar você. Só que quando você está com dor, com hernia de disco, você está muito vulnerável e você precisa ter acompanhamento. Acompanhamento de quem está passando ou que passou por isso. E aí que eu entreguei aqui na internet, eu encontrei uma maneira na internet de juntar você com outras pessoas que estão passando por esse tratamento. Eu criei uma comunidade chamada Comunidade Os Livres da Dor, e essa comunidade, as pessoas se comunicam, tem pessoas do mundo inteiro conversando entre si, trocando ideias sobre os seus próprios problemas, e elas se ajudam, que é melhor. Você saber que tem um lugar que você pode chegar lá e conversar com alguém, elas se ligam, as pessoas se ligam por telefone, oi, tudo bem, como que você está? E às vezes a gente tem esse carinho maior das pessoas que já passaram, que passam pelo nosso problema. Então, quando eu vejo você chegando aqui na minha live, que você vem aqui eu falando sobre isso aqui é uma hernia de disco, isso é uma discopatia degenerativa, esse aqui é uma artroplastia, isso aqui é uma cirurgia de coluna, isso aqui é assim, esse aqui é desse jeito. Existe uma forma de você melhorar. Existe um jeito. E esse jeito vai exigir que a gente modifique a nossa condição. Vai ser mais difícil no começo. Teve um caso que os filhos impediram a mãe de entrar no tratamento para hernia de disco. Simplesmente porque eles não assistiram às lives, eles acharam que pela internet não ia funcionar para a mãe deles. E a mãe deles estava querendo muito mesmo fazer o tratamento. Não pôde fazer, porque os filhos decidiram que não era bom. Quando ela queria, ela tinha decidido que sim. Por outro lado, eu tenho já aqui alguns casos de pessoas já com idade avançada que disseram, eu quero fazer, e se vocês não pagarem para mim, eu vou pagar e eu vou fazer. Então, a decisão, eu estou bem ciente que a decisão da melhora é sempre da gente. Você estar aqui assistindo essa live é sua decisão, não minha. Eu não estou obrigando você a ficar aqui na live, assistir o que eu estou falando, ouvir o que eu estou dizendo. Você pode sair a qualquer momento, né? A única coisa que eu considero importante é respeito. Respeito é tudo de bom. Uma pessoa respeitar a outra. E eu respeito que se você tiver uma opinião contrária, achar que tem que fazer uma cirurgia, ótimo, vai lá, faz a cirurgia, não tem problema. Se você aceita isso que eu estou passando para você conseguir melhorar, você fazer esses movimentos que eu estou trazendo para vocês, todos os dias às 7h10 eu mostro movimentos para você fazer. Tem o meu livro aqui que tem 1h e 27 minutos com exercício para você fazer. Tem o desafio de 21 dias para você poder... Não existia isso antes da pandemia, é certo, não existia. Porque antes da pandemia, eu, como fisioterapeuta, eu queria atender as pessoas no meu consultório. Eu queria trazer todo mundo para o meu consultório e fazer com que todo mundo viesse no meu consultório. Só que eu descobri uma coisa, que se a pessoa está com hernia de disco, é mais difícil para ela ir até o consultório. Então seria muito melhor eu ir até a sua casa. E eu consigo fazer isso hoje através da internet, utilizando esse aparelhinho que você está usando agora para me ver. Né? Então, se você quer
entrar no desafio de 21 dias vai ser lá na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos abrir as matrículas. É uma coisa organizada, todo mundo, entra máximo 50 pessoas. E eu consigo 50 pessoas orientar todas. Não consigo orientar mais que 50. 50 pessoas. Se você quer adquirir o livro, você tem que bater os dedinhos aqui na tela, ó, os seus quirodáctilos, para nós aumentar os likes e chegar a 50 mil likes. Quando nós chegarmos a 50 mil likes, bom, até você poderia adquirir o livro agora, mas eu quero dar um desconto para você, por você estar aqui me ouvindo, por estar apreciando isso, por estar entendendo a importância disso. Então, se nós chegarmos a 50 mil likes, 50 mil, dedinhos na tela e mandem coraçõezinhos para mim, aí eu vou entregar para você uma palavra que vai dar desconto de 50% para você adquirir o livro. Se eu quero vender o livro, bom, eu tive que trabalhar para que ele existisse, né? Assim como você tem que trabalhar para fazer as suas coisas. Então, assim, tem um valor o livro, mas eu vou dar esse 50% de desconto, tá? Então, se você quer adquirir o livro agora, para começar a fazer os exercícios em casa, pode fazer. Mas se você não quer, adquirir o livro, pode ser sem desconto também. Se você quiser sem desconto, você pode tocar aqui, ó, nessa cabeça aqui, vai aparecer de novo a cabeça aqui, aí você entra ali, você vai direto para a página onde você pode adquirir o livro, vai estar lá no meu perfil, sabefisioterapia.com.br/livro. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o livro, tá? Já que vocês me perguntaram tudo aqui. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O livro é uma forma diferente de entregar para vocês um tratamento. Eu poderia só fazer em formato de vídeo e poderia ser como todo mundo faz. Eu quis fazer diferente. Você adquire o livro, ele é digital, chega hoje mesmo na sua caixa de correspondência, hoje mesmo, e você tem 20 capítulos. Cada capítulo tem um QR Code que leva você para um vídeo, uma videoaula, que pode ser mais curta ou mais longa, dependendo do assunto. Por exemplo, aqui, nesse capítulo, por que todos devemos aprender sobre a anatomia da coluna? É um capítulo. No final desse capítulo, existe um QR Code, que você vai passar o seu celular na frente, e ele vai levar você diretamente para o vídeo. Então você vai ter uma aula em vídeo. E essa aula em vídeo é o glúteo médio e a hérnia de disco. Então fala sobre uma musculatura, então tem mais informação. Ou seja, não são só 20 capítulos, né? Seriam 40. Só que esse é o formato que eu escolhi para entregar o melhor para vocês. E dentro do livro tem um dos capítulos que tem 1 hora e 27 minutos com exercício, tá? O livro em papel, por enquanto, ainda não foi liberado. Por enquanto, você pode adquirir ele em forma digital, tá? E lembrando, ele é um livro registrado, tem direitos autorais nesse livro. Então, você vai lá, você adquire o livro, chega no seu e-mail, você imprime o seu livro e você já pode acessar as aulas hoje. Já pode hoje, nem precisa imprimir, você pode já hoje mesmo pelo celular. Estou com hérnia na coluna muito inflamada, tem 4 anos que venho lutando contra ela. Você começa com este exercício aqui, ó. Deita aí, ou na cama ou no chão. Coloca uma cadeira, você coloca aqui embaixo, ó, uma toalhinha enrolada que não pode ser mais grossa do que o seu pulso. Não pode ficar mais grossa do que o seu pulso. E você coloca um travesseiro na cabeça, deita nessa posição, relaxa tranquilamente. Toma meio copo de água antes, meio copo de água depois.
Fica por 20 minutos nessa posição. E comece agora, neste momento. Aí, Sueli, já está saindo do descanso. E como é que você está, Sueli? Esse é um exercício maravilhoso. É como eu contei a história para vocês daquela paciente, né? Uma história muito incrível. É incrível hoje ela correndo, maratonas. Não é correndo um pouquinho, é correndo muito, praticando muito corrida. E corrida tem impacto, você sabe, né? Muitos dizem que quem tem hernia de disco não pode fazer movimentos com impacto. Se você não fizer impacto, ela não está curada. Então, se você faz uma cirurgia e depois não pode correr, então não curou. Cura quando você já pode correr. Assim que passar a dor cervical, vou começar a academia. Ok, Daniel? Eu hoje completamente perdi quase o movimento da perna e está localizada na medula. Eu preciso dos seus exercícios. Vou fazer... agora que vocês estão me falando essas perguntas aí, eu lembrei. Domingo, nós vamos começar a maratona da marcha estacionária. Então, já reserva aí o horário, 7 horas e 10 minutos no domingo. Nós vamos iniciar o exercício da marcha estacionária. Fiquem preparados. Você vai poder participar tranquilo. Começa bem suavezinho e eu vou ensinar uma estratégia para você melhorar a força das pernas. Isso tudo no domingo. Então não deixa de vir domingo. Domingo nós vamos ter a marcha estacionária. E, gente, dedinhos na tela aí, dedinhos na tela. Começa às 7h10, Marina. Já fiz uma vez essa marcha, vou fazer de novo. Eu repito algumas vezes, porque as pessoas que vão participar agora não são as mesmas das outras. Mas você vai participar novamente, que bom! A marcha estacionária é excelente. E ali você já começa a entender o quanto é bom praticar um exercício na dose correta. Eu tô com dor na hérnia de disco. Da primeira vez que eu assisti a live, foi muito bom. Ótimo, Cecília. Eu travei a lombar 17 dias, ainda não estou 100%. Tomei injeção, estou com um pedido de 20 sessões. Aí, Barbosa, você pode fazer o desafio de 21 dias, que são 21 sessões. 21 sessões de fisioterapia, só que não vai fazer uma hoje, a outra semana que vem. Ou você faz uma hoje, a outra lá daqui 3 dias. Você vai fazer todos os dias, porque para a hérnia de disco tem que ser feito todos os dias. Não dá para fazer hoje sim e amanhã não. Por quê? Porque a hérnia de disco ela avança. Se você faz um dia e no outro dia você não faz, você está se afastando do resultado. É como se você fosse tomar um antibiótico, tomasse um dia sim, um dia não. O antibiótico não funciona. Para funcionar tem que ser todos os dias. E é a mesma coisa para curar hernia de disco. Todos os dias. Você faz a marcha estacionária, Rose. Parabéns. Quem já fez pode fazer de novo. Olha, eu super recomendo que você faça esse desafio da marcha estacionária. Da marcha estacionária, do agachamento, que vai ser domingo. Faço fisioterapia todo dia, mas não estou vendo melhoras. Tenho reumatismo e fibromialgia crônica. Talvez falte adaptar essa fisioterapia. Fisioterapia não é choquinho. Fisioterapia não é massagem. Fisioterapia não é ventosa. Não é esse tipo de fisioterapia. A fisioterapia que nós vamos fazer no desafio de 21 dias é com movimento. Exercícios que vão corrigir e melhorar a força muscular, a força articular, a força dos tendões. Então é um outro tipo de fisioterapia. Então aqui eu até nem trabalho com esse negócio de eletro aí. Muito eletrizante. Boa noite, doutor. Eu era de disco, eu escolhi graus
5 e hérnia escoliose, grau 5, hérnia torácica. Só tomei todo o remédio. Tá um negócio aqui do TikTok na minha frente que não sei. Não aparece, não veio. Olha, eu acho que vai cair a internet aqui, gente. Tá rodando e não tá dando resultado. Acho que vai cair. Gira. Tá no gira aqui. Tá, deu certo. Consegui liberar. Eu acho que agora liberou tudo. Já fiz fisioterapia e não adianta nada. Será que terei que operar? Alex, eu sugiro você fazer o desafio de 21 dias. Vai começar as inscrições na segunda. Por quê? Certo. Recomendo massa de panqueca de tudo gostoso, que leva 30 minutos para preparar. O que quer fazer? Começar a receita, Alex, enviar. Alexa, fica quieta, não é contigo falando. Viu só? Ó, Kraemer, eu falei com você. Kraemer, eu falei com você e viu quem respondeu para mim? Viu só? Então, você fez a fisioterapia. Então, eu sugiro que você faça a fisioterapia dentro do desafio de 20 dias, que vai ser muito diferente. Aliás, se você saber se vai ser diferente, começando este exercício. E esse exercício tem resultado para você está no lugar certo. Deite no chão ou em cima da cama, coloque uma areia e meio copo de água, meio copo de água depois. Faça por 20 minutos esse exercício. Tá travando, gente? Tá travando? O que será que é? Tá tudo travado mesmo aqui. Que coisa. Doutor, por que quando eu faço o relaxamento da cadeira, meu pé esquerdo fica dormente?